Fala investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje eu vou te mostrar como a gente consegue alcançar uma renda de R$ 1.500 por mês através de uma renda passiva. Então vamos lá. Antes da gente vir aqui para minha tela e eu te mostrar, vou pedir para você que é parceiro do canal deixar o gostei, isso ajuda muito o canal chegar em mais pessoas. Você que é novo, se inscreva aqui embaixo, ativa as notificações. Então vamos lá, dá uma olhada aqui na minha tela que a gente precisa esclarecer algumas coisas. Primeiro, o que é uma renda passiva e qual que é a diferença de renda ativa com renda passiva e aonde que as opções se enquadram nisso. Basicamente, você pode resumir a ideia de renda ativa e renda passiva com uma renda que você tem que ter dedicação e outra que você consegue ter ganhos com o mínimo de esforço possível. Às vezes você nem mesmo precisa acompanhar. Então aqui uma renda ativa seria seu emprego, é uma renda ativa, empreendimentos, se você tem negócios, se você tem empresas e elas te geram algum retorno, isso é uma renda ativa porque você demanda alguma dedicação. Um trade, seja com opções, uma operação com opções, uma operação com ações que você compra ou vende, um day trade, swing trade, opções, isso entra em renda ativa. A primeira coisa que a gente quer quebrar, muitos de vocês devem ter pensado da gente conseguir R$ 1.500 por mês com opções, e eu vou te comparar no final aqui como que a gente consegue, né, 1.500 com opções e com uma renda passiva, para você ver como funciona diferente. Já renda passivas a gente diria aqui que seria os dividendos, um buy and hold, uma renda fixa, como você está vendo aqui na tela. Porque são algumas coisas que são investimentos, são aplicações que você vai colocar e você basicamente não quer pensar, você não quer gastar tempo. Você tem o mínimo de esforço que é simplesmente colocar neles e aí você tem esse retorno. E qual que é a diferença prática de você fazer uma coisa ou outra? Você já deve ter uma base porque você trabalha, você pode ter investido zero no seu trabalho e você tem um retorno. Só que demanda tempo, demanda dedicação, demanda estresse. Então a ideia é sempre essa. Uma renda ativa você vai ter um alto retorno, você vai demandar tempo, você vai ter que ter dedicação e o risco é maior. Por exemplo, você está trabalhando, se alguém te manda embora, você passa a ter zero de renda. Então é um risco muito grande. Inclusive, por isso que a gente ter várias fontes de renda é algo positivo. Tanto rendas ativas quanto renda passiva. Já renda passiva você vai ver que sempre vai render pouco. Por isso que existe muita crítica, por exemplo, ao buy and hold. Poxa, vou ganhar uma grana legal só daqui 30 anos. Porque é uma renda passiva, você não exige muito esforço, exige um risco muito baixo. Então o retorno vai ser baixo, não demanda tempo nem dedicação direito e o risco é baixo, isso na renda passiva. Então aqui a gente sempre na vida a gente tem que ter múltiplas fontes de renda, tanto ativas quanto passivas, e vou te mostrar aqui a regra que particularmente eu acredito. Primeira coisa, para você enriquecer, você quer ficar rico, quer ficar milionário, ter uma vida boa, você precisa aumentar muito a sua renda ativa. Foi isso, por exemplo, que eu sempre busquei. Quando eu opero opções, faz 8 anos que eu opero opções de maneira muito ativa, isso é uma renda ativa, é quase um trabalho e por isso eu consigo atingir altos retornos no mercado. Mas é uma dedicação, é um aprendizado, funciona parecido com uma profissão. Da mesma forma, eu empreendo, com a internet a gente acaba criando um negócio, né? E com isso vem várias outras fontes de renda. Então com isso, para você enriquecer, você quer ficar rico, você tem que dedicar para renda ativa. Você tem que trabalhar, tem que dar um jeito de conseguir às vezes um trabalho que paga mais, você tem que conseguir às vezes fontes alternativas de renda, fazer freelance. Particularmente conheço vários freelancers que ganham muito bem, que se desenvolvem nessas áreas e acaba virando até atividade principal. Tem várias alternativas para você criar negócios, para você trabalhar e diversificar seu trabalho, investir, por exemplo, no seu conhecimento e aumentar a sua renda ativa. Por que a renda ativa está tão ligada com o enriquecimento? Porque é a renda que você vai ter autorretornos. Você está começando, quer aumentar seus ganhos. É legal você tentar ali comprar coisas para dividendos? É sim, só que é interessante também você buscar um retorno maior, por exemplo, através das opções, que você consegue muitas vezes bater o mercado com grande diferença da média, né? Você bate o Ibov com uma certa folga, com poucas operações, com operações até que
tranquilas para quem opera opções. Só que você vai precisar de estudar, vai precisar dedicar aqui tempo de tela, vai precisar operar, se acostumar e se arriscar. Até você chegar a ter retornos consistentes, você vai ter corrido um risco de ter operado e ter se exposto ao mercado. Então o enriquecimento está sempre muito ligado à renda ativa e, é claro, você manter esse patrimônio, essa renda que você está criando, você levar isso, para você isso multiplicar com o passar do tempo, é legal você ir agregando aqui para renda passiva. Então, a minha regra aqui em relação à renda ativa e passiva é essa. Conforme meu patrimônio aumenta, eu vou aumentando as minhas fontes de renda passiva. Como assim, Jimmy? Por exemplo, eu particularmente me considero novo, apesar de algumas pessoas me zoarem e falar que eu tenho 40 e tantos anos e que eu já estou aí acabado. O mercado financeiro não é fácil, né? Mas enfim, eu tenho 28 e eu me considero novo. Então, hoje a minha maior parte das rendas, as minhas fontes de renda são fontes de renda ativa. Meu dinheiro vão praticamente quase todo para opções e de um tempo para cá eu tenho aumentado um pouquinho. Eu tinha lá, por exemplo, uma fonte de renda passiva seria os fundos imobiliários, porque eu não trado eles, eu só recebo dividendos. E aí eu tinha quase nada de fundos. E aí comecei a aumentar até virar 1% do patrimônio. E agora está por volta ali, acho que de uns 5%. Ainda é uma quantidade bem pequena, como eu te disse. O meu foco são as opções porque eu quero enriquecer cada vez mais rápido, porque eu ainda estou novo e eu tenho um patrimônio que eu quero fazer ele crescer ainda mais, com uma certa agressividade ainda. Então, para mim, como eu quero aumentar bastante meu patrimônio, eu deixo aqui a maior parte em renda ativa. Você que já tem aí um bom patrimônio, por exemplo, eu sei que tem muita gente que me segue que tem boas fontes de renda ativa, tem bons trabalhos e acumulou um patrimônio durante a vida. Opera opções e tal, já está ganhando dinheiro, mas você quer também uma certa tranquilidade para, às vezes, daqui a um tempo, não sei, fazer nada, aí você aumenta, põe lá 20, 30, 40% do patrimônio em renda passiva e você sempre tem que fazer essa alocação. Na minha concepção, é sempre uma briga entre renda passiva e ativa, para onde você quer chegar. Pô, cheguei num lugar onde, mesmo que a renda passiva pague pouco, mas eu já tenho tanto dinheiro que tô tranquilo. Vou deixar aqui, vou dedicar mais para a renda passiva. Então, essa é a minha noção e hoje, atualmente, meu foco é renda ativa. E para você ter noção, a minha rentabilidade aqui, como o pessoal sabe, se me segue lá no Instagram fechado dos alunos, vê minhas operações, eu até mostrei esses dias a minha rentabilidade. Olha como funciona, olha como que é volátil, né, o retorno. Eu consigo retornos bem grandes, bem acima do mercado, só que eu corro um risco, eu demanda dedicação e conhecimento da minha parte. Faz 8 anos que eu mexo com isso aqui. E aqui eu uso o MyProfit, que é aquele site onde eu subo minhas notas de corretagem e ele calcula a minha rentabilidade. Olha como ele se comportou nos últimos 2 anos e pegando de janeiro até agora, a gente teve aqui a crise do Covid. De janeiro para cá, na realidade, a bolsa está menor do que estava antes, né? Então o Ibov está menos 9%, enquanto eu consegui mais de 200% aqui de rentabilidade, principalmente por causa das operações de recuperação de mercado com opções que a gente tem. Se você é meu aluno, você conhece. Mas isso aqui, essa rentabilidade muito fora da curva vem da onde? Vem de um trabalho. Opções, na minha concepção, é uma atividade ativa. Tem um trabalho, um conhecimento e um risco alto. Daí a gente vem aqui, vamos fazer algumas simulações, porque eu quero te mostrar alguns pontos e a gente conseguir entender de onde a gente tira R$ 1.500 por mês de renda. Então vamos lá, para a gente conseguir R$ 1.500 por mês hoje de renda passiva vai depender muito da taxa de juros, mesmo com fundos imobiliários, mesmo com buy and hold, a gente sempre tem que olhar uma rentabilidade conservadora. E com isso eu coloquei aqui mais ou menos 1% ao mês, que daria aqui 12,6% ao ano, mais ou menos. Então, para conseguir uma renda passiva, você consegue isso hoje com fundos imobiliários. Cai todo mês lá, R$ 1.500 na sua conta. Se você tiver hoje R$ 151 mil em fundos imobiliários, tem uma série de fundos aqui. Hoje em dia, principalmente os de papéis estão pagando bastante, paga mais de 1% ao mês. Os de tijolos vai depender bastante. Se você quiser ver até, vamos olhar aqui no Status Invest. Eu vou te mostrar uma lista de fundos imobiliários para você falar que eu não só mostrei simulação, que eu te mostrei coisas que você pode comprar para isso. Enfim, então aqui no Status Invest eu vim aqui, fundos imobiliários, busca avançada, organizei por Dividend Yield.
Você não pode só olhar dividend yield, tá? Eu não sou analista, não estou te recomendando nada, só estou querendo te mostrar que dá para comprar fundos imobiliários que pagam mais de 12% ao ano. Esse é o dividend yield, quanto que pagou de dividendos nos últimos 12 meses, e você vê que tem vários aqui, ó, que pagam mais de 12%. Alguns pagando valores altos, mas esses que pagam valores muito altos, você tem que entender o porquê, às vezes é problema, tá? Então, mas ó, a maioria, ó, vários e vários pagam perto aí de 12%. Então aqui, renda passiva. Como que você consegue? Você tem que trabalhar, acumular, juntar, guardar, essa regra chata que todo mundo sabe, né? Que demanda disciplina, demanda tempo. E aí você precisaria juntar 151 mil reais, que é um tanto de dinheiro legal. Apesar que hoje qualquer carro aí já tá valendo quase que esse valor, né? Tá vendo o Kwid novo tá custando aí uma fortuna, né? Então basicamente é isso. Primeiro, para você ter uma renda aqui, ó, você pode olhar nos juros por mês. R$ 1.500 por mês de juros, você iria começar aqui com 151 mil reais. Isso você consegue com fundos imobiliários. Aqui das melhores formas de renda passiva que eu vejo são fundos imobiliários. Prefiro eles até do que renda fixa, então por isso que te mostrei aqui. Mas existem renda fixas também pagando mais ou menos isso aí por ano. Aí você tem que dar uma olhadinha, ver se realmente paga isso, tem imposto de renda, tem renda fixa que na realidade é ruim, então você tem que dar uma analisada. Mas fundos imobiliários são tranquilos, depois dá uma olhadinha que tem vários e vários aqui que são bons e estão pagando isso daqui. E agora eu tenho certeza que você está pensando, Jimmy, mas com opções, como a gente consegue R$ 1.500 por mês? Porque eu estou operando opções, eu estou dedicando aqui como renda ativa. Primeira coisa, para você só quer a renda, né? Você quer o caixa. Você viu ali, como eu te mostrei, a rentabilidade, ela varia, tá? Ela sobe, ela desce e no final a gente consegue até rentabilidades bem altas. Eu não vou jogar a minha rentabilidade para você e falar que isso é o normal. Não. Eu vou te jogar uma rentabilidade que para o mercado é alta, só que é bem menor do que eu tenho conseguido. Eu acho razoável você conseguir uma rentabilidade dessa com opções, que é uma renda ativa, que é uma dedicação que você precisa ter. Joguei aqui uma taxa que para o mercado em renda passiva é alta, em renda ativa na verdade é baixo. Para opções muitas pessoas olham 25% e falam meio, só isso. Mas eu joguei essa taxa, eu quero ser aqui, na minha concepção, conservador, mas ao mesmo tempo, para algumas partes do mercado eles acham isso mega agressivo. Mas seria aqui para fazer R$ 1.500 por mês, seria R$ 80 mil. Aí você olha, nossa Jimmy, mas ainda é muito dinheiro. Então faz diferença eu investir em opções? Ou então, por que eu só não faço o outro que não dá trabalho? Porque dá muito dinheiro da mesma forma. A realidade é isso aqui. Você está vendo isso, se você olha 80 mil reais e acha bastante, vamos ver o seguinte, vamos ver o contrário. Eu vou olhar na concepção de quem tem nada, que quer atingir essa renda e tem pouco dinheiro. Vamos supor que você só tenha 5 mil reais. Você juntou no seu trabalho 5 mil reais e você quer chegar em 80 mil para ter 1.500 de renda passiva. Vamos pensar dessa forma. E olha a diferença, quanto tempo você levaria na renda passiva com a renda ativa. Esse é o ponto. Eu opero opções há 8 anos, estou no mercado há 10. E isso virou uma bola de neve tão agressiva. Eu sempre tento diversificar as minhas fontes de renda, ter cada vez mais fontes de renda ativa e coloco aqui praticamente tudo em opções. Agora estou aumentando aí aos fundos imobiliários, como eu já falei. Mas isso vira uma bola de neve que com o tempo fica um valor cada vez maior. Então olha aqui, começando com 5 mil. Quantos anos para a gente atingir 80 mil reais sem aportar mais nada nessas taxas? Se a gente coloca aqui, vamos ver aqui, com 5 mil, se eu jogo 20 anos na taxa aqui de 12,6, seria a renda passiva, em 20 anos ainda não chegaria em 80 mil. 30 anos? Não, passa. Então vamos pôr aqui, ó, são 24 anos para você fazer 5 mil virar 86 mil reais na renda passiva. Já na renda ativa, que demanda muito mais de você, 5 mil vai virar 80 em, vamos ver aqui, em 12,5 anos. Então você reduz na metade o tempo de tudo. E olha que eu estou sendo conservador, eu estou te jogando a minha rentabilidade. Então o que você tem que ver na minha concepção nessa dinâmica de renda ativa e renda passiva? Você tem que acumular, ter cada vez mais fontes de renda ativa para você não ter só isso de capital inicial. Sempre é assim, você tem que ter, você tem que sempre acumular mais e guardar. Isso que o pessoal do investimento de renda passiva bate, é importante sim. Porque se você, em vez de começar com 5, começa com 10, além de começar com 10 todo mês, você guarda aí 500 reais. Só com a renda passiva,
você já consegue em 24 anos sair lá dos 80 mil e ir para 990 mil. Se você joga isso para uma rentabilidade agressiva, como de uma renda ativa, jogando aqui R$10.500 de aporte, você pega aqui, joga 24 anos também e você sairia de 900 mil para 770 milhões. Olha que disparidade. Então, para você enriquecer, você precisa se dedicar na sua renda ativa de todas as formas, tanto aqui no trabalho do mercado quanto nas suas outras fontes de renda ativa, para você ter cada vez um capital inicial maior, um aporte mensal maior, e quanto mais você aumenta o seu conhecimento de mercado, melhor é a sua taxa de retorno. Eu sei que muitos falam para você não se aprofundar tanto no mercado e só se preocupar com o emprego. Eu particularmente não concordo tanto assim, eu acho que faz uma diferença muito grande você se dedicar a aprender e aprofundar sobre o mercado para você ter um retorno cada vez maior. A gente brincou aqui com essa taxa de 25% e dá para conseguir mais. Eu sempre dou aquele exemplo, tem um fundo Cornwell Capital que ele opera opções longas, ele faz toda uma análise, é um pessoal bem técnico que opera opções e eles nos últimos 11 anos fizeram 40% ao ano, um fundo grande conseguiu isso. Então você que é menor pode conseguir esse tipo de rentabilidade também. Só para a gente brincar aqui, se a gente joga 40% ao ano, já vai para 88 milhões, isso aqui já vira uma fortuna. Então a sua meta aqui diminui muito tempo, ó. Em 10 anos você tem lá 780 mil. Então esse é o jogo. Se você realmente consegue se aprofundar em opções, que é uma forma de renda ativa, você consegue acelerar muito seu enriquecimento. R$1.500 por mês você consegue atingir com uma certa facilidade e conforme você vai ficando folgado aí, tranquilo com seu patrimônio, aí sim você vai colocando em outras fontes de renda passiva, porque aí você já não precisa tanto crescer seu patrimônio para você viver bem. E aqui só para te mostrar o que eu estou falando, o Cornwell Capital, o fundo que opera opções, principalmente opções longas, né, as LIPs, lá nos Estados Unidos usa esse termo, teve um retorno aqui de 40% ao ano, em rentabilidade bruta dá 52%. E eles usam uma estratégia bem interessante, parecida com a nossa. Então é isso, espero que você tenha gostado, espero ter aberto um pouco a mente, como funciona a dinâmica. A realidade é que nada é muito fácil, tudo demanda dedicação, e espero que você que está aqui até agora, você está se dedicando, que você tenha um retorno e se enriqueça o mais rápido possível. Se gostou, deixa seu gostei. Se for novo por aqui, se inscreva aqui embaixo, ativa as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Meu amigo investidor, obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.